E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio Eduardo para mais uma videoaula. Videoaula para a turma do primeiro ano do ensino médio, galera. Videoaula de conteúdo, certo? Dando continuidade ao livro 2. Só que agora nós vamos estar vendo o capítulo de hidrografia, das páginas 709 a 716. E os itens abordados são os seguintes: ciclo da água, bacias hidrográficas, rios, lagos, águas subterrâneas, oceanos e mares, bem como correntes marítimas e a morfologia litorânea. Eu peço que vocês peguem um livro físico de vocês, bem como um caderno para algumas anotações se forem necessárias. E vamos lá. Bom, galera, já estou aqui com o capítulo aberto aqui, o hidrografia, e eu peço que vocês acessem a esses dois QR Codes que nós temos no início do capítulo, tá certo? QR Code, o primeiro aqui que fala sobre águas continentais e o outro QR Code que fala sobre oceanografia. Peço também, galera, que vocês, após assistirem a essa videoaula, também resolvam a atividade START, tá certo? Para ampliar os seus conhecimentos. Bom, galera, nós temos o seguinte: a água está presente em tudo: vegetais, animais, no solo, dentro do nosso corpo e até na atmosfera. Além disso, também pode ocupar áreas superficiais, essas áreas superficiais como rios, lagos e mares, e subterrâneas como os conhecidos aquíferos, o ramo do conhecimento científico que se preocupa em estudar toda a distribuição dinâmica relacionada às águas em nosso planeta, chama-se hidrografia, tá certo, galera? Vamos agora estar falando sobre o ciclo da água. A água é muito dinâmica, pois está envolvida em um ciclo natural de evaporação e precipitação que ocorre entre a superfície e a atmosfera. Esse ciclo é denominado ciclo da água, tá certo? E o ciclo da água, ou também conhecido como ciclo hidrológico, é um sistema que ocorre com a água em seus três estados físicos: sólido, ou seja, o gelo, líquido, a água, e o gasoso, que é o vapor. E aqui nós temos embaixo, galera, um esqueminha que representa as diferentes etapas do ciclo da água. Começa aqui com a evaporação, ó. A água é aquecida pelo sol, tá vendo o sol aqui? Aquece a água e ela fica em estado gasoso e vai para as porções mais elevadas da atmosfera, certo? Depois ela passa para cá, para a segunda etapa, ó, com a redução de temperatura, formam-se as nuvens, né? Vai carregando as nuvens, e a água é precipitada, ou seja, é expelida por meio das chuvas nessa fase 3 aqui. E na quarta fase, ó, tá aqui, tá certo? A água escorre pela superfície, formando os rios. Olha aqui, ó, ela tá, né, escorrendo. E depois a água ela se infiltra no subsolo e reabastece as águas subterrâneas, olha aqui, os chamados aquíferos, beleza? E depois ela retorna ao continente. A água ela é aquecida pelo sol e volta para a atmosfera, assim fechando o ciclo, depois continuando. Beleza? Os rios são cursos de água com canais definidos pertencentes a uma rede de drenagem. Essa rede é formada pelo escoamento superficial da água, cuja origem pode ser a chuva, como a gente acabou de ver no ciclo da água, né? Bom, o degelo ou também o afloramento da água subterrânea. Esse escoamento ele é drenado pelo chamado rio principal e possui vários afluentes. O início do escoamento é denominado de nascente. O início do escoamento. Vamos aproveitar para observar essa imagem aqui. Olha aqui, ó. Nascente é o início, tá certo? Início do escoamento. E o fim é a foz, tá certo aqui, ó. Tá bom? Portanto, todo rio tem a sua nascente,
que normalmente se encontra em áreas mais elevadas e áreas mais elevadas do relevo por meio de força gravitacional e escoa, ele vai escoando, né, escoando para as áreas mais baixas, onde a desembocadura ou a foz pode ser outro rio, lago ou mar. Os rios eles são considerados os principais modeladores da paisagem, pois esculpem as áreas por onde passam, aprofundam vertentes e formam as chamadas planícies fluviais, ou seja, modelam e remodelam o relevo. Esses processos são executados por meio de erosão causada pela força da água e deposição dos sedimentos. Considerando a velocidade e a força da água, podemos dividir o percurso do rio em três partes: curso superior, curso médio e curso inferior. E é comum denominar os cursos de acordo com as ações predominantes. No curso superior, por exemplo, ocorre a chamada erosão das rochas. Já no curso médio, o transporte de fragmentos de rochas e sedimentos. E no curso inferior, deposição de sedimentos. O local onde o escoamento de água tem seu fim é chamado de foz, como eu já mencionei, a qual pode ser estuário ou delta. A foz em estuário é aquela em que o rio não encontra dificuldades para desaguar e na qual se forma uma única saída, ou seja, não tem nenhuma barreira dificultando o acúmulo de sedimentos. Já a foz em delta é quando o rio deságua com vários braços de água, formando o delta devido ao acúmulo de sedimentos na saída do rio, ou seja, algumas barreiras. Por exemplo, tem uma barreira que o rio está vindo, ele bate aqui e desvia, tá certo? Como a gente pode observar melhor nessa imagem aqui. Já as chamadas bacias hidrográficas se referem a um recorte espacial que contém rios afluentes que desaguam no mesmo rio principal. As áreas das bacias hidrográficas são delimitadas pelas porções mais elevadas do terreno, galera. As porções mais delimitadas pelas porções mais elevadas do terreno, denominadas divisores de água, vertentes ou interflúvios. A diferença de uma bacia hidrográfica para uma rede de drenagem é que a bacia é um recorte espacial imaginário e que leva em conta o conjunto de terras que fazem a drenagem da água das precipitações para esse curso de água e seus afluentes, como a gente pode observar a ilustração a seguir, galera. Olha aqui, ó. Nós temos essa ilustração aqui, que é uma estrutura de uma bacia hidrográfica. Nós temos o divisor de águas, nós temos a rede de drenagem, certo? Olha aqui, ó, dois divisores de água e a drenagem, onde ela vai escorrendo, né? E como tipo de bacias, nós temos quatro. Nós temos quatro tipos de bacias, que são as exorreicas, endorreicas, arreicas e criptorreicas. E a diferença entre elas é o local de deságue do fluxo da água, ou seja, por exemplo, a endorreica é a bacia cujo rio principal deságua no interior do continente, seja em outro rio, seja em um lago. Já a exorreica é a bacia cujo rio principal deságua para fora do continente, ou seja, no mar ou no oceano. Já a reica é a bacia cujo rio principal ele infiltra-se em áreas arenosas e em seguida ele desaparece. Já a criptorreica são bacias em que o escoamento das águas, gente, é subterrâneo. O escoamento ele é subterrâneo, como nas áreas calcárias. Nós temos também, galera, os chamados padrões de drenagem. Olha aqui, ó. São conjunto de rios que compõem uma bacia hidrográfica e também podem apresentar formas padronizadas do escoamento da água, denominadas padrões de drenagem. Esses padrões estão relacionados aos substratos rochosos por onde passam os rios. É interessante ressaltar
que os padrões de drenagem podem indicar tanto as condições geológicas atuais do lugar, quanto as características do passado. E algumas dos principais exemplos de padrões de drenagem que nós temos a dendrítica, a retangular, a treliça e a radial. A dendrítica, onde os rios afluentes originam-se de diversas partes dos divisores de água, formando um conjunto de rios ramificados com aspecto arbóreo. Olha aqui, observa nessa imagem aqui da direita, galera. Ó, a dendrítica, olha aqui como é que ela é. E é o modelo mais comum de rede de drenagem. Já a retangular, como a gente pode observar aqui abaixo, são formados sobre áreas de substrato rochoso, ou seja, sobre rochas ou fragmentos de rocha, e é muito fraturado, e o percurso de água segue essas fraturas, segue as aberturas, as falhas, tá certo? E os rios apresentam aspectos retilíneos. Já a treliça, como a gente pode ver aqui, ó, a treliça, né? Ela é o quê? Comum em substratos rochosos dobrados, nos quais cada parte do terreno tem uma resistência diferente à erosão. E já a radial é onde os rios nascem em um ponto comum e seguem esses percursos difusamente, ou seja, para vários lados diferentes, que é comum em morros e vulcões inativos, como podemos observar nessa imagem aqui do lado. Galera, já sobre os lagos, deixa eu marcar aqui para vocês. Pronto, os lagos são depressões preenchidas por sedimentos e água. A água contida em um lago pode ter várias origens, desde o derretimento de geleiras até águas de chuva. Além disso, os lagos podem ser classificados de acordo com a sua origem. Eles podem ser tectônicos, quando tem sua origem associada a deformações presentes na crosta terrestre, podem ser vulcânicos quando tem sua origem em vulcões exclusivamente em crateras de vulcões inativos, podem ser residuais, onde tem sua origem associada a antigos mares que secaram e formaram lagos, como também em depressão, onde tem sua origem associada às porções mais baixas do relevo, bem como os mistos, que têm sua origem associada a vários fatores que favoreceram o acúmulo de água. Falando agora, galera, sobre as águas subterrâneas, onde eu já citei, nós temos os chamados aquíferos, tá certo, galera? Os aquíferos são reservas de água formadas, olha aqui, ó, formadas pelo excedente das águas das chuvas. Essas águas se infiltram na superfície terrestre pela ação gravitacional e preenchem espaços vazios das rochas ou dos solos. Em seguida, eles vão se movendo cada vez mais profundamente até encontrarem uma camada de solo ou rocha impermeável, ou seja, vai penetrando, situação que gera acúmulo de água no subsolo terrestre. Esses aquíferos são abastecidos com as águas das chuvas e são fonte desse recurso aos rios e poços artesianos, permitindo que muitos rios sejam perenes, mesmo em regiões com épocas de seca. Olha aqui, galera. Observando aqui a estrutura geral de um aquífero. Nós temos aqui a precipitação, que a ocorrência das chuvas. Aí nós temos aqui a camada de solo ou rocha permeável, né, que é a chamada zona de recarga. Nós temos aqui depois o lençol freático, tá vendo? O lençol freático, como se fosse uma cobertura aqui. Depois a água confinada em rocha ou solo, olha aqui, ó, tá aqui abaixo, né? Ela vai penetrando aqui, como se fosse uma peneirinha aqui, ó. Depois a água tá toda aqui, certo? E aqui nós temos a camada de solo ou rocha impermeável, olha aqui, ó, tá por baixo o aquífero, são reservas de água subterrâneas, tá certo? E aqui embaixo nós temos os principais aquíferos do mundo, olha aqui, gente, onde as águas dos aquíferos representam cerca de 30% de toda a água disponível do planeta. E por esse motivo, são muito importantes para
a humanidade. Olha aqui, ó. Nós temos essa legendazinha aqui que está dizendo área de abrangência do aquífero. Nós temos distribuídos, ó, no mundo todo, né, galera? No mundo todo, como a gente pode observar nessa imagem, nesse mapa do planisfério. Bom, galera, agora nós temos os oceanos, que cerca de 70% da superfície do planeta é coberta por água. E sua maior parte, né, em sua maior parte, encontra-se nos oceanos. Dessa forma, pode-se afirmar que os oceanos são grandes extensões de água salgada, que ocupam as porções mais baixas do relevo terrestre. A extensão oceânica ela é contínua e interligada em todo o globo e não há barreiras geográficas que a separam, formando o único corpo de água global denominado Oceano Global. O conjunto de todos os oceanos é denominado de Oceano Global. Porém, considerando a localização do globo terrestre, como a posição latitudinal, a proximidade com os continentes, bem como o processo de circulação das águas, há convencionalmente 5 oceanos principais. Nós temos o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Ártico e o Antártico. E vamos tentar localizar aqui nesse mapa, gente. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o Índico, glacial, Ártico, olha aqui. Tá aqui embaixo, certo? Nós temos aqui, ó, o glacial Ártico em cima e o Antártico embaixo, bem como o Pacífico, ele está aqui, porque nós sabemos que o globo, né, ele está representado, esse mapa mundi, no caso, ele é representado dessa forma aberta. E nós temos o Atlântico nessa porção aqui central que pega o nosso querido Brasil. Bom, galera, agora eu vou falar sobre os mares, que também são massas de águas salgadas que têm contato direto com o continente. A diferença entre os mares em relação aos oceanos diz respeito a características específicas, sobretudo aquelas ligadas à extensão e profundidade, que são menores nos mares, tá certo? A maioria dos mares tem ampla comunicação com os oceanos e, em decorrência disso, são chamados de mares abertos ou costeiros. Contudo, há aqueles que apresentam uma comunicação estreita com os oceanos, sendo chamados de interiores ou continentais. Por fim, existem os que possuem muito pouco ou nenhum contato com os oceanos, os chamados de mares fechados ou isolados. Bom, galera, agora nós temos as chamadas correntes marítimas, né? Que também são conhecidas como correntes oceânicas, onde são massas de água com diferentes temperaturas e densidades que circulam por todo o nosso planeta. Essas correntes são movimentadas pelos ventos e podem ter características de acordo com seu local de origem, podendo ser quentes ou frias. E as correntes quentes, elas são provenientes das zonas equatoriais, como a corrente das Guianas, as correntes do Golfo do Brasil e a sul equatorial. Já as correntes frias são oriundas das regiões polares e frias, como as correntes do Labrador, a de Humboldt, a das Malvinas, a de Benguela e circumpolar antártica. E por conta da temperatura, as correntes marítimas influenciam diretamente as condições climáticas, principalmente de áreas costeiras. Além disso, elas podem ser observadas em diferentes profundidades. Na superfície do mar, encontramos correntes quentes menos densas e em águas profundas encontramos correntes frias mais densas. Devido à rotação da Terra, ela tem influência nas trajetórias dessas correntes, desviando-as para a direita do hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, devido ao chamado de efeito de Coriolis. Outro fenômeno comum e que está relacionado à movimentação das correntes marítimas é a de
ressurgência, na qual consiste no afloramento das águas superficiais do mar, como a gente pode observar no mapa abaixo. Olha aqui, gente. Nós temos aqui todas as correntes marítimas de acordo, né, com o mapa mundi. Essas vermelhinhas são as mais quentes, e são as marítimas quentes, melhor dizendo, e as azuis são as marítimas frias, tá certo? Bom, galera, ainda sobre as correntes marítimas, eu chamo a atenção no que eu acabei de falar do efeito de Coriolis, tem do lado esquerdo aqui do livro de vocês, certo, galera? Que consiste em ter uma força ocasionada pela rotação da Terra que desvia os ventos e as correntes marítimas de sua trajetória original. No hemisfério sul, os ventos deslocam-se para a esquerda e no hemisfério norte para a direita. Esse desvio ele é mais perceptível, gente, nos polos. E é nulo no Equador. No Equador é praticamente nulo, tá certo? E essa força ela arrasta as águas mais quentes, permitindo que as águas mais frias cheguem à superfície. Esse fenômeno também é responsável por atrair cardumes, ou seja, vários peixes que se alimentam de organismos aquáticos microscópicos, os quais emergem para a água subsuperficial, tá certo, galera? Chama a atenção de vocês aí para o lado esquerdo do livro de vocês. Bom, galera, já o relevo submarino, né, é o seguinte, cara. O relevo continental, ele se prolonga pelo fundo do mar, tá certo? Ele é denominado de relevo submarino, essa prolongação do fundo do mar. E sua profundidade, ela pode variar muito, gente, podendo chegar a milhares de metros abaixo do nível do mar, como a gente pode observar nesse esqueminha aqui. Olha aqui, ó. Nós temos aqui os metros da profundidade, né, ó, 2.000 aqui até menos 10 mil aqui abaixo do nível do mar. Aí nós temos aqui, ó, a plataforma continental, depois a região da Pelágica, a talude, a bacia oceânica, ó, que se forma aqui uma bacia, né? Nós temos aqui uma ilhazinha, a dorsal oceânica, que fica aqui, ó, submersa, bem como a fossa abissal, que é a parte mais funda, tá certo? Chama a atenção de vocês para o relevo submarino. Bom, galera, agora eu vou falar um pouco sobre a morfologia litorânea, onde na faixa de contato entre os continentes, os mares ou os oceanos ocorrem vários processos de transformação do relevo, os quais apresentam particularidades em relação às estruturas e formas. A morfologia litorânea, ela se destaca por ter a água e os chamados movimentos dos mares e oceanos como principais agentes modificadores do relevo. Nós temos aí as falésias, as baías, né? E as falésias são muito comuns, né, gente? São grandes paredões íngremes formados pelos movimentos das águas do mar, que criam estruturas geológicas constantemente desgastadas pela ação das ondas e promovem um contínuo recuo do relevo litorâneo. As falésias localizam-se entre o limite do continente e a praia. Já as baías, aí nós temos até, gente, como exemplo aqui, ó, as falésias na costa oeste da Austrália. E aqui nós temos as baías, que são o quê? Elas se caracterizam por serem porções de mar ou oceano, olha aqui, ó, porções de mar ou oceano, rodeadas por terra. Basicamente, são concavidades internas do continente com um pequeno espaço de ligação com o oceano ou mar, que avançam e preenchem essa estrutura de água. Esses locais são muito importantes economicamente, pois são ótimos pontos para a construção de portos. Nós temos também, gente, as penínsulas e os golfos. As penínsulas, elas são porções de terra circundadas, olha aqui, ó, porções de terra circundadas pelas águas do mar por quase todos os lados, com exceção do ponto que ainda permanece ligado ao continente. Grande parte das penínsulas existentes foi formada no processo de separação dos continentes, e algumas dessas formas têm grande importância histórica, como a gente pode observar aqui. A península na cidade de Porek, na Croácia.
Já os golfos correspondem a grandes aberturas em forma de ferraduras que permitem a entrada de águas do mar. Apresentam extensas áreas rodeadas por terras, o que é uma grande vantagem em relação a outros ambientes marinhos, pois possui águas mais calmas, águas bem tranquilas, propícias à navegação e à atividade pesqueira, como a gente pode observar aqui, gente, o chamado Golfo do México, beleza? Bom, galera, chegamos aqui ao final da nossa videoaula. Eu agradeço mais uma vez a presença maravilhosa de todos vocês e eu peço para que acessem o QR Code da 709, bem como resolvam as atividades do Praticando, páginas 717, 718 e 719, bem como o Desenvolvendo Habilidades da página 719, somente a questão de número 1, tá certo? Aguardem a próxima videoaula, que será de resolução de atividades, beleza? Eu agradeço mais uma vez a presença maravilhosa de vocês. Se atentem aos portais, observem as datas limites, fiquem revisando todo o conteúdo, leiam um livro físico, bem como reassistam às videoaulas se caso haja alguma dúvida, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui e até a próxima.